Queridos irmãos e irmãs, outubro é na nossa igreja, já de há um bom número de anos, o mês dos jovens. E procuramos que eles tenham uma atividade maior, que tenham mais participações e que, inclusive, as pregações ao longo do mês sejam muito voltadas para um tema que os jovens possam escolher. E, de facto, os jovens escolheram falar sobre cultura. Eu hoje, e por ser domingo da ceia, e este domingo ter 5, ou este mês ter 5 domingos, não vou entrar naturalmente por aquilo que os jovens já têm previsto, já têm programado e que eu considerei, mas ainda assim vou fazer aqui uma abertura relativamente à questão de cultura. E convido os irmãos a abrirem a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 1 a 14. E o título da mensagem que vos trago hoje é O Rei dos Reis e a Cultura. Atos, capítulo 17. E a minha tradução diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus, dentre os vadios, e juntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson acolheu. E todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim, alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jasson e dos demais, soltaram-nos. E logo, de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado ali, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalónica, porém, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Imediatamente os irmãos fizeram sair Paulo para que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. A minha atenção focou-se muito neste versículo 7 aqui, quando diz que e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Isto levou-me a considerar e a meditar bastante acerca deste rei, que é certamente, como é mencionado em outras ocasiões, o Rei dos Reis. Certamente que ainda está muito presente em todos nós aquilo que aconteceu recentemente no Reino Unido. Mais de metade da população mundial, considerando 4,1
1.000 milhões ou bilhões de pessoas por todo o mundo tiveram a oportunidade de assistir às cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II ou Elizabeth, Rainha do Reino Unido e de mais 15 nações que fazem parte do Commonwealth e que têm, por isso mesmo, a monarca ou o monarca do Reino Unido como seu chefe de Estado. Entre eles, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e vários outros. Esses consideram que o rei ou a rainha do Reino Unido é também a sua ou o seu chefe de Estado. Ela foi sepultada 11 dias após a sua morte. A urna era de madeira de carvalho inglês, mas estava toda ela forrada de chumbo. E essa urna foi colocada dentro de uma outra urna, que essa sim, então, ficou visível. Mas isto para quê? Para que durante aqueles 11 dias não houvesse um extravasar de odores e, de algum modo, o corpo em decomposição pudesse tornar-se inaceitável, insuportável. O Rei Jesus não foi colocado em nenhum caixão. O Rei Jesus, no mesmo dia em que foi morto, foi levado pelos seus discípulos e colocado numa sepultura cravada na rocha. E ao terceiro dia, ressuscitou. E ao longo destes tempos, tanto nos dias de Jesus como nos séculos posteriores e até aos nossos dias, a questão é, será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que essa ideia da ressurreição de Jesus é uma lenda ou é um facto? E muitos têm sido os que descreem completamente na ressurreição e, em particular, na de Jesus. Muitos têm sido céticos, dizendo que pode ter sido, mas estão tão longe, à distância de 2 milénios, que não é possível afirmar e estarmos convencidos que realmente esse que se dizia Jesus ressuscitou. Josh McDowell foi um cético durante muito tempo. Ele é um homem bem conhecido no meio evangélico nos dias de hoje, mas ele considerou que havia dúvidas acerca da realidade da ressurreição de Jesus. E segundo ele, para de certo modo lidar com o seu ceticismo, com as suas dúvidas, ele gastou, segundo está escrito, cerca de 700 horas a pesquisar tudo aquilo que é disponível acerca da ressurreição de Jesus. E ele concluiu o seguinte: das duas uma, ou a ressurreição de Jesus é um dos embustes mais mal intencionados, cruel e desumano jamais imposto às mentes humanas, ou é um facto fantástico da história. Jesus havia dito que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Só um louco poderia ter dito isso. Só um louco afirma diante das pessoas que vai morrer. Isso não é novidade nenhuma, não é nenhuma loucura, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, isso sim é loucura. Mas Jesus não era louco. Jesus sabia muito bem o que estava a dizer. Jesus estava absolutamente seguro de que ele iria morrer, mas também iria ressuscitar, que isso iria acontecer. Não apenas porque os profetas o haviam predito, mas porque ele, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, sabia exatamente que foi para isso que ele veio e que isso iria acontecer, invariavelmente. Ainda que pudesse ser objeto de todas as mentiras e de todos os embustes, certamente Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. A crucificação de Jesus foi terrível, foi cruel. E aparentemente os sacerdotes, os fariseus, os romanos venceram. Aparentemente aqueles principais sacerdotes conseguiram levar para diante aquilo que eles tanto desejavam, era silenciar Jesus. Aquilo que eles consideravam como sendo
o blasfemador, como sendo alguém que se apresentava como sendo filho de Deus e mais não era do que um impostor. Os fariseus, como os fariseus desejavam tanto fazer com que Jesus desaparecesse, porque tinha sido esse Jesus que em várias ocasiões os confrontou acerca da sua incoerência entre aquilo que diziam e aquilo que faziam. Os romanos apenas queriam manter a paz, a bem conhecida Pax Romana. Era preciso, a todo custo, manter a paz. Qualquer subversão, qualquer litígio, qualquer dificuldade tinha que ser imediatamente controlada, abafada e erradicada. Assim, com a morte de Jesus, acabaram com o blasfemador, com o perturbador da paz, com aquele que dizia ser filho de Deus. Aparentemente, sim. Apenas aparentemente. Porque, na verdade, Jesus ressuscitou e aquele movimento da ressurreição de Jesus, aquele movimento que levava, de facto, este empenho, este entusiasmo de anunciar aos outros que Jesus, o seu mestre, ressuscitou, torna-se incontrolável. Extravasou Jerusalém, extravasou os limites da Palestina com ondas sucessivas em todo o Império Romano e que levam exatamente à pregação e à discussão sobre a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo foi de facto central em todas aquelas discussões dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Paulo, ele próprio, 14 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, foi também confrontado com o Cristo vivo. Ele estava na estrada para Damasco. Aliás, não foram 14 anos que ele foi confrontado, foi pouco tempo depois. Ele ia na estrada para Damasco para procurar perseguir os cristãos que estavam a sair de Jerusalém por causa da perseguição. E ali ele é confrontado então com o Cristo vivo. Tem aquela visão. E tem, de facto, a oportunidade de dialogar. Quando Paulo se apresenta como tendo sido ele próprio testemunha ocular do Cristo ressurreto, não creram nele. E de certo modo entende-se. Não ia passar do 8 para 80. Não ia passar de um perseguidor feroz, temível, para alguém que agora se apresentava como sendo um deles que também tinha visto Cristo. Paulo, que tinha sido Saulo de Tarso, está num processo, podemos dizer, no deserto, a recompor toda a sua doutrina, tudo aquilo que era o seu conhecimento acerca do Messias que havia de vir. E quando isso acontece, então Paulo tem, de facto, a convicção daquilo que foi a chamada de Jesus naquela estrada para Damasco também. Tu és o vaso que eu escolhi para pregar a minha palavra aos gentios. E Paulo vai usar o resto dos seus dias exatamente neste processo de levar esta mensagem de que Cristo era efetivamente o Messias. Cristo era aquele de que os judeus deveriam esperar e que já não precisariam mais de esperar porque ele estava aí, ou melhor, tinha estado ali e tinha morrido e ressuscitado. E se nós atentarmos bem, aqui em poucas palavras, Lucas, que escreveu não apenas o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos dos Apóstolos, nos deixa claro exatamente aquilo que era a mensagem central do apóstolo Paulo. No capítulo 17, Paulo vai de localidade em localidade. Ele chega a Tessalónica. E aonde é que ele vai em primeiro lugar? Como era seu costume? À sinagoga. Quem é que estaria na sinagoga? Os judeus. Cada sábado, os judeus procuravam chegar, nem que tivessem de caminhar 10, 15, 20 quilómetros até à sinagoga mais próxima, para aí poderem ter o seu tempo com Deus.
E Paulo vai lá, porque sabe que os judeus estão lá. E é esses judeus que Paulo procura o quê? Falar desse Jesus. E no verso 2 deste capítulo 17, Lucas diz-nos assim: ora, Paulo, segundo o seu costume, ele fazia isto desde o início. Segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. E o verso 3, Lucas adianta aqui aquilo que de facto seria o núcleo central dessa discussão, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Notem por um pouco exatamente aquilo que era o programa do apóstolo Paulo. Chegando às sinagogas, ele discutia com ele as Escrituras. Nesta altura em que isto acontece, praticamente ainda não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito. Eles vêm mais tarde. Nesta altura em que acontece. Mas o que é certo é que quando Paulo refere aqui as Escrituras, ele está a falar das Escrituras do Antigo Testamento para nós. E aquilo que Paulo fazia era isso, verso 3. 2 palavras aí, expondo e demonstrando. Expondo é uma palavra que é interessante porque, de certo modo, nós podemos dizer, uma pessoa que se expõe, ela coloca-se diante de todos, ela, de certo modo, tira as suas roupagens, ela mostra aquilo que é. E aquilo que Paulo estava a fazer era expor, demonstrar, procurar por todos os meios, mostrar desde o Antigo Testamento até aquele momento da crucificação e da ressurreição de Jesus, que efetivamente tudo apontava para quem? Para Jesus. E notem as palavras que são colocadas aqui, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo, e vejam aí, Christos, padecesse e ressuscitasse, fosse morto na cruz do Calvário e ressuscitasse. Era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E agora quem é esse? Esse é o Jesus que eu vos anuncio. E dizia ele é o Cristo. Não um Cristo, mas o Cristo, artigo definido. E isso faz toda a diferença. Ou seja, quando Paulo diz isto, e considerando que ele expunha as Escrituras, aquilo que ele está a dizer é que este Jesus, que padeceu e que ressuscitou, é o Cristo, Christos, é o ungido de Deus, é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Cristo, Christos no Novo Testamento e Messias no Antigo Testamento apontam para a mesma pessoa. Cristo é o Messias. É este, não outro. Muitos judeus ainda hoje estão à espera que o Messias venha. Muitos judeus ainda hoje consideram que estão no ano 5000 e tantos, porque consideram que é desde Abraão que começou o seu tempo. Porque para eles não há um antes de Cristo e um depois de Cristo, porque eles não aceitam Cristo de modo nenhum. Ainda estão à espera do Messias. Mas Paulo, se estivesse aqui hoje, traria exatamente esta mesma palavra. Esse Messias de que os profetas falaram é o Cristo, é este Jesus de que eu vos falo, é este que padeceu e ressuscitou. E isto, meus irmãos, levou exatamente, e vamos considerar o primeiro ponto que está ali, vai causar um grande alvoroço em Tessalónica. E vai causar um grande alvoroço em Tessalónica porquê? Porque Paulo, durante estes 3 sábados apenas, teve uma resposta espetacular. Diz a Escritura no verso 4 que alguns deles que ouviram ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas. Alguns deles, judeus, foram persuadidos, mas também, e muito mais importante, e isso no fim de contas era o grande objetivo do apóstolo Paulo, porque ele não pregava apenas nas sinagogas, ele ia às praças e aos vários lugares, ele estava lá, não era apenas ao sábado que ele tinha ministério, era durante a semana. Muitos judeus, aliás, muitos gentios, diz aqui Lucas, uma grande multidão de gregos ou de gentios, e neste caso eram mesmo gregos, devotos,
aderiram àquilo que Paulo estava a apresentar. E é interessante. Só Lucas é que tem o cuidado destes detalhes. Quando ele diz, e não poucas mulheres de posição. Naquela altura em que a mulher era pouco considerada, em que a mulher era, de certo modo, considerada como um objeto ou como uma serva, Lucas tem a preocupação de colocar aqui que não poucas mulheres, e até de referir isto, mulheres de posição. Quer dizer, mulheres influentes. Fossem elas viúvas ou até mulheres de pessoas que faziam parte, digamos, da elite da sociedade em Tessalónica. Não poucas mulheres. E aderiram também, aceitaram. E isto, meus irmãos, naturalmente, que provoca o quê? Ciúme e inveja. E isso Lucas deixa bem claro. O verso 5 está aqui a razão, a causa para tanta perturbação, para tanto alvoroço. É que os judeus, movidos de inveja, quem é que eles vão mobilizar-se contra Paulo e Lucas e Silas? Quem é que eles vão mobilizar-se para, de certo modo, refriar este ânimo, este entusiasmo e esta aderência? Não tendo mais ninguém, vão buscar ou contratar quem? Vadios. Não que não sejam gente, não que não sejam pessoas, mas foram com certeza comprados, aliciados, para causar perturbação. Estes certamente que nada queriam acerca daquilo que Paulo tinha anunciado. Não estavam para aí, nem para o lado dos gentios, ou para o lado dos gregos ou tessalonicenses, nem para o lado dos judeus. Pouco lhes importava. O que importava, com certeza, era aquilo que lhes tinham oferecido para provocar esta manifestação ruidosa. Agora, meus irmãos, notem. Digamos, tendo já provocado um grande alvoroço, no verso 5, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasson. Quem era Jasson? Um judeu que certamente se converteu e que acolheu Paulo e Silas. Mas que depois vai ter que pagar o facto de ser cúmplice e ter recolhido estes homens. E de facto, aquela turma de judeus vai atrás de Paulo e Silas, entra em casa, invade a casa de Jasson, procurando pegar nestes dois e trazê-los às autoridades. Mas eles não estavam lá nesta ocasião. O verso 6, Lucas diz-nos assim, porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. E o que é que eles apresentaram? A acusação principal contra Paulo. Qual era essa acusação? Eles dizem, estes que têm transtornado o mundo, já lá iremos, chegaram também aqui. E agora vejam no verso 7. No verso 7 tem exatamente aquilo que é a grande linha de força acusatória. Os quais Jasson acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. E a acusação é, este Paulo está-nos a querer impingir, a querer apresentar-nos aquilo que é contra o decreto de César. E qual era o decreto de César? César é rei. Acima de todos os reis. César é o único que pode ser e deve ser adorado. Não apenas o rei, mas aquele que deve ser adorado. Por esta altura, e até um pouco antes, já vinha a ideia de César Augusto, César o rei, o imperador divino, aquele que devia ser não apenas respeitado e obedecido, mas também adorado. A ideia de um rei que era soberano, mas era divino também, estava bem presente nestes dias do apóstolo Paulo. E aquilo que vai ser a acusação, na falta de outra melhor, é exatamente fazer com que as autoridades em Tessalónica, que respondiam naturalmente ao imperador e a todas as suas hostes, poderiam agir porque estava aqui um inimigo comum. Estava aqui alguém que tinha que ser
parado, tinha que ser silenciado. E a acusação é essa. Este Paulo está-nos a apresentar um outro rei. E os irmãos lembram-se? Esta acusação já tinha colhido. Lembram-se quando Jesus também é apresentado diante de Pilatos? Naquele tempo havia o rei Herodes. E qual é a acusação de que foi feita a Jesus? É que ele se apresentava como rei dos judeus. E por causa disso, houve ali logo uma celeuma e uma grande preocupação de averiguar se era assim ou não. Porque Herodes, que era o rei dos judeus naquela altura, um Herodes da mesma descendência do rei Herodes dos dias de Jesus, bebé, quer saber se de facto tem um concorrente. Só ele é que era rei, não admitia que houvesse outro. E então, naquela altura, Jesus vai andar de Herodes para Pilatos, de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Herodes, até que finalmente Herodes fica tranquilo porque chega à conclusão de que este Jesus não é rei coisa nenhuma. Não era uma ameaça. No entanto, os principais dos sacerdotes insistiram nesta tecla e Jesus foi crucificado. E é interessante, porque Pilatos depois manda colocar exatamente uma placa que tanto ofendeu e perturbou os judeus daquela altura, principalmente os principais sacerdotes. Qual foi? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele não era apenas rei dos judeus, era rei de toda a humanidade. Mas naquela altura esta acusação colheu. E agora com Paulo eles esperam que pudesse colher também. Mas entretanto Paulo e Silas acabam por ser levados para uma outra localidade, não muito longe dali, Bereia. E ali vão ter o seu ministério também. E vão ter o seu ministério de tal modo que as circunstâncias voltam a repetir-se. Os judeus que tinham estado em Tessalónica, apercebendo-se e sabendo que Paulo tinha ido ou se tinha refugiado, por assim dizer, em Bereia, vão lá para, com toda a força, atacarem e repelirem e silenciarem este homem de Deus. E é por isso que, de certo modo, no verso 6, e eu vou voltar um pouquinho atrás para dar esta sequência, e passando ao ponto 2, ao segundo ponto da minha mensagem, a acusação, de certo modo, digamos, é amplificada deste modo. Estes que têm transtornado não apenas Tessalónica, mas estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. E certamente que isto, ao ser amplificado deste modo, nesta acusação de perturbação, pretendia procurar que as autoridades agissem de tal modo que parassem imediatamente Paulo e Silas e os levassem à prisão. Meus irmãos, e é aqui que nós vamos um pouquinho mais atrás, na narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos, para ver como o Evangelho, como este Cristo, vai perturbar a cultura do seu tempo também. É no capítulo 16. E eu vou pedir que passe aí apenas 2, 3 versículos. No capítulo 16, versículos 19 até 21, lemos assim. Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. Grande perturbação naquela cidade de Filipos. Aquela localidade pequena, por sinal. Mas o que é certo é que foi o suficiente para agitar todos naquela localidade. E Paulo de facto acaba por ter ali uma orientação da parte de Deus para eliminar um problema espiritual. É que naquela localidade havia uma jovem
que tinha, segundo diz a Escritura, um espírito adivinhador. E com esse espírito adivinhador, ela dava muito lucro aos seus senhores. E de facto alguns tinham aquela jovem nas suas mãos para que ela, por todos os meios, enganasse e iludisse e com isso fizesse um alto rendimento. E notem que isto é claro aqui no versículo 19, quando eles dizem que a acusação que estavam a fazer a Paulo e Silas é que esse negócio tinha sido frustrado. No verso 19 diz, ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido. Porquê? Porque aquela jovem, que tinha um espírito adivinhador, veio ter com Paulo e Paulo orou e expulsou aquele espírito adivinhador. E aquela jovem ficou liberta. Liberta da ação deste espírito demoníaco que estava nela. E por isso mesmo deixou de poder adivinhar. Meus irmãos, é só um parênteses aqui, porque esta é uma questão que nos poderia levar mais profundamente, mas não tenho tempo para hoje. É que de facto o diabo é capaz de colocar espíritos de adivinhação, de pessoas que são capazes de adivinhar alguma coisa que tem a ver com a vida das pessoas. Por isso muitas pessoas vão à bruxa. E em Portugal ainda não é assunto ultrapassado, pelo contrário. Há pessoas que vão à bruxa, há pessoas que vão ao feiticeiro em África, há pessoas que vão ao curandeiro, há pessoas que vão à mulher vestida de branco, do espiritismo, do candomblé, no Brasil e por aí fora. Há pessoas que hoje recorrem a estes médios agentes do diabo para, de algum modo, continuar a iludir. Paulo pôs fim a esta situação. Como? Determinou, ordenou que aquele espírito saísse daquela jovem. E ela ficou liberta. Isto, meus irmãos, causou grande perturbação, porque o negócio foi-se embora. O negócio estava arruinado. Meus irmãos, quando eu estava aqui a meditar sobre isto, e ontem, de facto, usei o dia inteiro, porque tantas coisas que vieram à minha cabeça, veio uma delas, que tem a ver com o nosso país. Em 1917, 3 pastorinhos, na zona montanhosa de Orém, na Cova da Iria, disseram que tiveram uma visão. A visão de uma imagem muito radiante, muito radiosa, e que eles identificaram e expressaram depois como sendo a senhora mais brilhante do que o sol. Esses 3 pastorinhos, Francisco, de 9 anos de idade, Jacinta, de 7 anos de idade, e Lúcia, de 10 anos de idade, foram naturalmente identificados e de algum modo questionados sobre a sua visão. Isto aconteceu em maio. Aconteceu segundo a lenda. Depois, em outubro, volta a repetir-se. Mas o que é certo, meus irmãos, é que a ideia deles é que a Virgem Maria lhes apareceu naquele lugar e deu certas indicações. Inclusive, mais tarde veio a revelar supostamente 3 segredos. Um dos quais ficou guardado durante décadas, à espera de que alguma coisa parecida se pudesse cumprir. Mas não é tanto isso que eu quero mencionar. O que eu quero referir é que, por causa dessa situação, que foi tão bem trabalhada pela Igreja Católica, gerou-se todo um movimento, não apenas nacional, mas a nível mundial, fazendo com que Fátima fosse o altar do mundo. E nós sabemos como, naquele lugar, que era nada, hoje é uma localidade tão importante. Como acorrem tantos ali para cumprir promessas, para de algum modo agradecer alguma graça recebida de Maria. Eu próprio, nos tempos da minha juventude, era devoto de Fátima.
fui ensinado assim. E por mais de que uma vez eu fui a Fátima para cumprir promessas. Naquela altura, os estudos ou os exames eram sérios, eram complicados. E havia, no antigo 5º ano, hoje 9º ano, o exame nas 2 secções, de letras e de ciências. E era preciso passar a esses para ir para o ano seguinte. O único ano que eu reprovei em toda a minha vida académica foi exatamente nesse ano. E durante aquele tempo seguinte eu fiz uma promessa a Maria. Se eu passar de ano, eu vou pagar 2 velas da minha altura. Eu já não era muito alto, mas lembro-me que aquelas velas custaram ainda um bom dinheiro. Mas eu no ano seguinte passei e lá fui pagar a promessa. Eu acreditava que era assim. Porque me tinham ensinado que era isso. Então, quando eu hoje falo de Fátima e de tudo aquilo que está ali, não é falar de cor e à distância daquilo que outros dizem. É falar e mencionar que, de facto, aquilo que foi desenvolvido depois da ideia desses 3 pastorinhos e como tudo isso foi trabalhado, tem gerado tanta riqueza, tem sido um negócio muito maior do que este que aconteceu em Filipos e que foi perdido. Como aquele que aconteceu em Éfeso também com a deusa Diana dos Efésios. Mas, meus irmãos, o que é que aconteceu àquelas 3 crianças? Porque eram isso mesmo, 7 anos, 9, 10 anos. O que é que aconteceu a Francisco e Jacinta? 1 ano e morreram. E o que é que aconteceu a Lúcia? Segundo os dados do próprio Vaticano, Lúcia, depois das supostas aparições de outubro de 1917, foi levada ou trazida aqui para o asilo de Vilares, no Porto. E ali ficou, recolhida durante alguns anos, até que com 15 anos é enviada para a Espanha, onde está também recolhida. E lá ficou mais alguns anos, até que depois veio para Portugal. E vai para Coimbra, para ficar em clausura até ao resto da sua vida. Clausura significa silêncio. Houve a oportunidade de confrontar aquelas 3 crianças com aquilo que supostamente terão visto? Não. Não querendo entrar mais por aqui, não porque não tenha vontade para isso, mas porque o tempo escasseia. É um facto, meus irmãos, que à sombra da religião, muito negócio tem sido feito. E muita imposturice tem sido feita. E por isso mesmo, a alguns parece que é mais fácil acreditarem nestas coisas do que acreditarem em Jesus e na ressurreição de Jesus. Triste, lamentável, mas é assim. Em Filipos, meus irmãos, é interessante. E vejam isto, como isto é tão importante para nós. Em Filipos, Paulo e Silas foram castigados, foram açoitados, foram levados à prisão. Mas agora notem, aquilo que parecia ser maldição, aquilo que parecia ser terrível, tornou-se em bênção. Deus tornou a maldição dos açoites, da prisão de Paulo e Silas em bênção. Como? Pouco depois, as portas do cárcere são abertas e o carcereiro de Filipos converte-se, ele e a sua casa. E o carcereiro de Filipos já não está mais preocupado com a sua vida, porque ele encontrou o Salvador. Lava as feridas de Paulo e Silas, de todos aqueles açoites, abre-lhes a mesa, partilha com eles, é batizado, e ele e a sua casa voltam-se para os senhores. E Paulo, pouco tempo depois,
vem para a praça, vem para o lugar de oração, onde Lídia e outras mulheres se encontravam habitualmente, pregam o Evangelho. E, meus irmãos, nós sabemos o quê? Em Filipos começou uma igreja. E Paulo escreve a essa igreja a carta aos Filipenses. E escreve de onde? De uma outra prisão. Aquilo, meus irmãos, que às vezes na nossa vida parece maldição, Deus é capaz de tornar em bênção. Às vezes no início nós não percebemos isso. Mas quando isso faz parte do plano de Deus, aquilo que pode ser maldição para nós e momentaneamente é transformado em bênção. E isso, meus irmãos, tudo por quê? Por causa do Rei dos Reis. Vou a um outro último ponto. O Rei dos Reis provoca um choque cultural. Permitam aqui que traga de novo também alguns elementos da atualidade e com eles eu vou terminar. Mas o Rei dos Reis provoca choque cultural. Depende da posição em que nós nos colocamos. A Igreja e a cultura política. Os irmãos sabem, nos anos 40 do século passado, cresceu um movimento tremendo no centro da Europa, orientado por Hitler. Hitler tinha o sonho de dominar toda a Europa, do Ocidente até o Oriente. E a Igreja Evangélica na Alemanha, Igreja Luterana, trocou o seu nome. E em vez de ser Igreja Luterana, passou a ser Igreja do Reich. R-E-I-C-H. O Reich era o quê? Era o governo de Hitler. Os seus pregadores juraram obediência a Hitler. Não todos. Houve alguns que reagiram. Um deles, talvez um dia os volte a falar, Dietrich Bonhoeffer, em Berlim. Ele reagiu. Foi levado à prisão. Mas ele diz, o meu rei é Jesus. O meu Senhor é Jesus. É ele que eu prego. Nos dias de hoje, meus irmãos, na Rússia, o patriarca da Igreja Ortodoxa garante perdão de todos os pecados àqueles que se alistarem na guerra contra a Ucrânia. Não é nada de novo. No século X e XI, no tempo das cruzadas católicas, para libertar a Terra Santa, os papas fizeram o mesmo. Garantiram uma absolvição total para todos aqueles cruzados que morressem nessas batalhas. Em Portugal, era sabido que a Igreja Católica Romana e o governo de Salazar eram aliados contra os seus opositores, quer políticos, quer religiosos. As igrejas protestantes foram perseguidas. O pastor Eduardo Machado, em Viseu, teve a sua casa apedrejada. E aqui, meus irmãos, em Matosinhos, permitam-me este apontamento. Eu tenho estado a pesquisar e a escrever a história do centenário da nossa igreja. E eu vou pedir que passem aí uma fotografia da fachada de um edifício na Avenida Serpa Pinto. Daquilo que eu tenho encontrado e que tem sido confirmado, aquele é um prédio, aquele que está ali ao fundo, amarelo por cima, azul por baixo. A porta da esquerda ali é o número 215. O 219 estaria um pouquinho mais ao lado, 4 metros ao lado, eventualmente. E segundo reza a história, dos vários documentos históricos que nós podemos encontrar, foi ali, naquele número 219 da Avenida Serpa Pinto, que está quase a fazer 100 anos. No dia 19 de novembro de 1922, teve lugar o primeiro culto batista em Matosinhos, como missão da primeira Igreja Batista de Matosinhos, Batista do Porto. E, meus irmãos,
Quando nós, a propósito daquilo que eu venho falando, de perseguição, quando nós lemos, houve um entusiasmo tremendo, 20 e tal pessoas foram batizadas no Rio Lessa, eu depois trarei fotografia sobre isso, ou pelo menos alguma coisa daquele tempo. E aquilo que aconteceu é que em agosto, e a igreja foi organizada em 24 de junho de 1923. Em agosto desse mesmo ano, 2 meses depois, notem aquilo que eu encontrei escrito no jornal Cristão Batista, de 1 de agosto de 1923. Apesar dos fulminantes raios coléricos que o Senhor cura desta localidade tem lançado sobre nós, e o Senhor cura é o Padre. E apesar das suas proibições, excomunhões e boletins cheios de falsidades, a casa de cultos continua sempre cheia. E nesse mesmo jornal, diz que a escola dominical, por aquela altura, já estava a ter cerca de 100 pessoas. Isto terá causado grande agitação, grande alvoroço, grande perturbação em Matosinhos. Mas, meus irmãos, foi isso mesmo que aconteceu.